Olá, meus amigos, meus irmãos, paz e graça. Louvado seja o Senhor por termos essa tecnologia para nos comunicarmos, para meditarmos na Sua palavra e para mantermos nossa comunhão mesmo que à distância. Hoje, gostaria de tratar com os irmãos sobre um assunto de alguns princípios para a nossa igreja, né? Quando nós pensamos em igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, e a igreja lá de Atos, a igreja primitiva, parece haver um abismo, não apenas de época, mas principalmente de semelhanças qualitativas, né, de suas qualidades. Para muitas pessoas, a igreja de Atos dos Apóstolos não é a mesma igreja que nós temos hoje. São coisas diferentes, povos diferentes, e por mais que os costumes na época da igreja primitiva eram diferentes, por mais que a maneira de viver era diferente, nós podemos observar um mesmo aspecto, um aspecto de continuidade da igreja contemporânea sendo a continuidade da igreja primitiva. Bom, é um erro dizer que a igreja e Israel são coisas diferentes, quando na verdade é o mesmo povo escolhido pelo Senhor para ser o povo de Deus. E muitas pessoas erram em achar que Israel é um povo diferente da igreja. Ou seja, nós cremos que a igreja é o Israel de Deus e que o Israel é a igreja do Antigo Testamento. Mas um erro ainda mais grave é pensar que a igreja do século XXI, a igreja moderna, não tem vínculo algum com a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. E é pensando nesse problema que muitas pessoas encontram em dizer que nós não temos mais essa afinidade com a igreja primitiva, que eu gostaria de convidar você a meditar comigo em alguns princípios que eram observados pela igreja primitiva e que ainda são observados pela nossa igreja hoje, pela igreja contemporânea. Claro que eu digo isso em um contexto bem presbiteriano, mas nós não podemos delimitar a igreja do Senhor, povo do Senhor, apenas aos meios presbiterianos. Nós cremos que todos aqueles que confessam o nome de Jesus, todos aqueles que creem, são nossos irmãos em Cristo, também são a igreja do Senhor. Mas nós vamos falar então apenas de alguns princípios que eram observados pela igreja primitiva e que continuam sendo observados hoje, que nós somos o mesmo povo da igreja primitiva. Bom, para falar sobre alguns princípios, o livro de Atos é cheio deles, né? Se você começar a ler Atos desde o primeiro capítulo, ou se você começar a ler desde quando Lucas começa a escrever lá no Evangelho, você vai ver inúmeros princípios que devem ser seguidos e que devem ser aceitos pela igreja como regra de fé, como prática. E nós teremos alguns princípios mais particulares e alguns mais gerais. O que eu digo com isso? Alguns princípios mais particulares, por exemplo, Lucas, quando escreve o Evangelho de Atos, quando escreve o livro de Atos, ele escreve para Teófilo um registro escrito a Teófilo, né, de uma acurada investigação de tudo, desde sua origem, para que ele tivesse certeza das verdades em que fora instituído, né, instruído. Seguindo esse raciocínio, nós podemos ver que alguns daqueles que receberam a mensagem do Evangelho também examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E eu estou falando dos bereanos. Esse é um princípio geral, aliás, um princípio bem particular, do exame cauteloso da Escritura. Nós vemos aqui tanto o escritor de Atos, quanto um dos receptores do Evangelho, sendo os da igreja de Bereia, sendo detalhistas no exame das Escrituras. Esse é um princípio que nós devemos observar. Mas existem outros princípios ainda mais gerais que devem nos nortear, que devem estabelecer um molde para como deve ser a igreja, para que ela seja continuidade da igreja de Atos. E por isso eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. E assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós podemos observar nesse pequeno trecho, pelo menos alguns princípios que comprovam a saúde da igreja primitiva
e que deve também comprovar a saúde da igreja contemporânea. Nós cremos que a igreja de hoje, como eu disse a princípio, ela é a mesma igreja de Atos. Tem sim as suas diferenças, nós vivemos uma época diferente, nós vivemos talvez uma cultura diferente, são vários aspectos que nos diferenciam da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas nós cremos que a igreja de hoje é a continuação do trabalho iniciado em Atos, que deu continuidade em Israel, e que nós somos esse povo. Nós perseveramos na doutrina, no mesmo padrão estabelecido pela igreja primitiva. Se nós vamos falar então de alguns aspectos que devem ser preservados, nada melhor do que esse texto que nós lemos. Ele já começa dizendo, e perseveravam. Essa palavra, quando nós olhamos ela essa expressão no seu sentido original, ela é um verbo indicativo juntamente com um particípio presente ativo. Isso significa algo de continuidade. É a ideia de que eles estavam continuamente se dedicando a algo. A narrativa do texto mostra no que eles estavam perseverando, no que a igreja estava continuamente se dedicando. Se essa era uma igreja que estava continuamente se dedicando, continuamente perseverando, continuamente se dedicando a algo, é claro que nós hoje devemos fazer o mesmo. Continuar perseverando nisso, continuar se esforçando nisso. E nós podemos observar então alguns princípios bem claros nesse texto. O verso 42 nos apresenta pelo menos 4 princípios que devem ser observados. E o primeiro deles é que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É o que diz a primeira parte do verso 42. O texto diz assim, ó, e perseveravam, literalmente, na doutrina dos apóstolos. Bom, é possível que os 3.000 que foram convertidos ali, batizados no verso 41, se você conferir na sua Bíblia, a esse relato, é bem possível, bem provável que eles tinham algum conhecimento da escritura hebraica, do Antigo Testamento, mas essas pessoas não tinham acesso ao Novo Testamento, elas não tinham acesso aos credos, às confissões, elas não sabiam o que eram os símbolos de fé de Westminster, não tinha ainda 95 teses de Lutero, não tinha nada do que as institutas de Calvino, não tinha nada do que nós temos hoje. O que norteava essa igreja como um princípio era a doutrina dos apóstolos. Por mais que essas pessoas não tivessem a vantagem que nós temos de ter todos esses documentos, muitos deles até na nossa própria língua, de um acesso muito fácil, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam continuamente perseverando na doutrina fundamentada pelos apóstolos. Aquilo que os homens de Deus falaram, inspirados por Deus. Era nisso que eles estavam perseverando. Bom, perseverar no ensino dos apóstolos, no ensino apostólico, é um primeiro princípio que a igreja primitiva perseverava e é também um princípio que nós devemos observar. Mas como nós fazemos isso? Será que nós devemos então desprezar as escrituras, desprezar os símbolos, os credos, as confissões? Será que nós devemos desprezar os comentários bíblicos? É claro que não. De maneira alguma. Todos esses documentos, eles nos ajudam a compreender qual é o ensino apostólico. Hoje muitas pessoas se julgam por aí apóstolos e dizem que têm o domínio da verdade, são os detentores da verdade e que a verdade está neles, e por isso eles muitas vezes usam até esse texto dizendo que eles são apóstolos e que eles é quem ditam a doutrina da igreja. Mas nós permanecemos na doutrina apostólica quando permanecemos no ensino bíblico. Tudo aquilo que os apóstolos tinham para dizer, inspirados por Deus, já foi dito e já está registrado na Escritura. São nesses princípios que nós perseveramos. Nós perseveramos no princípio apostólico, no ensino dos apóstolos, quando nós perseveramos no ensino da Escritura. E nós então aprendemos mais do ensino da Escritura quando outros comentaristas, estudiosos, exegetas, pastores, seminaristas, quando eles nos ensinam a observar o texto bíblico e tirar verdades desse texto bíblico. Por isso nós cremos no sola Escritura, somente a Escritura. Nós permanecemos no ensino apostólico, perseveramos nisso, quando nós damos a total credibilidade para a Escritura. Somos edificados através do fundamento apostólico. E esse fundamento apostólico é a própria Escritura, palavra de Deus inspirada, a qual nós temos acesso hoje. Um segundo princípio que a igreja de Atos continuava perseverando, né,
era o princípio da comunhão. E é o que diz a segunda parte do verso 42, né? A segunda parte diz, e perseveravam na comunhão, a koinonia, né? Nós conhecemos essa palavra koinonia, né? De onde vem koine, que é o comum, né? A comunhão da igreja primitiva, ela é vista em vários relatos do livro de Atos. Mas aqui nesse momento nós observamos a comunhão no fato deles terem tudo em comum, como diz o verso 44. Esse tudo em comum da igreja primitiva consistia até mesmo em vender as suas propriedades, os seus bens, para atender às necessidades uns dos outros. É o que diz o verso 45. E envolvia também a participação da vida diária de cada um deles. Eles viviam juntos tanto no templo quanto de casa em casa. É o que diz o verso 46 desse texto que nós estamos lendo. Esse princípio de comunidade, de comum, ter tudo em comum, para a igreja primitiva, também deve ser um princípio para a igreja contemporânea. A igreja contemporânea, a igreja de hoje, a nossa igreja, precisa observar isso e precisa melhorar os seus relacionamentos, precisa melhorar o que é o sentido de ter algo em comum. Por que eu digo isso? Infelizmente, algumas pessoas usam esse texto, como disse a princípio, para defender os apóstolos modernos. E isso é um erro. Algumas pessoas também usam esse texto para defender algum tipo de comunismo sociológico, ou de algum ideológico, ou de um socialismo, em que todos devem ser comuns no sentido de que aquele que tem mais deve dar o que tem para aquele que tem menos, e isso acaba às vezes sendo imposto pelo Estado. Não é isso que a Escritura está dizendo. Em nenhum momento você vê aqueles que eram mais ricos dando àqueles que eram de classe média, mas aos necessitados. E isso não era uma iniciativa obrigatória do Estado. Não era uma iniciativa de alguém, uma ordenança, mas era um princípio. Era cada um por si. Cada um queria fazer isso. Era da vontade de cada um que doassem os seus bens para ajudar aqueles que tinham necessidade. A igreja contemporânea de hoje precisa observar isso. Nós fomos chamados para acudir o necessitado. Isso não significa que nós vamos ter que impor um tipo de oferta na igreja, ou que nós teremos que impor ofertas específicas para os mais ricos, para que eles ajudem os mais pobres. Não. Todos nós precisamos absorver esse princípio de comunidade e ajudar com o que nós temos. Se for necessário, aquilo que eu tenho em dobro, eu divido para aquele que não tem nada. Esse é o princípio de comunidade, ser comum ao meu próximo. Isso que a Escritura está ensinando. Não há nenhum tipo de comunismo ou socialismo implícito nesse texto. E é um erro defender isso. A igreja contemporânea precisa ser comum ao seu próximo. Infelizmente, o que nós vemos hoje é dentro da igreja, dentro da nossa igreja, uma certa divisão de classes. Nós temos uma igreja elitizada, nós temos uma igreja mais simples, uma igreja até miserável às vezes, e não há esse auxílio mútuo entre os membros. Não há essa ideia de comunidade, de sermos comum. Muitas vezes há até um aspecto de querer ser melhor ou pior do que o outro dentro da igreja. Esse era um princípio da igreja primitiva, o princípio de comunidade, ser comum. Eles perseveravam na comunhão. E nós precisamos fazer isso também, precisamos perseverar na comunhão. Um terceiro, princípio que era observado pela igreja primitiva e que deve ser observado pela igreja contemporânea é o que diz a terceira parte, né, do verso 42. O texto diz que eles perseveravam no partir do pão. E aqui não é muito claro, há uma discussão sobre se essa é uma referência à ceia do Senhor ou se é uma referência à simples alimentação, o ato de se alimentar. Não há muito consenso quanto a isso. Mas, pelo que parece o contexto, ser uma referência à ceia do Senhor. Eu fico com essa posição, de que se trata de um momento de ceia, um momento de ceia do Senhor, até por ela ser seguida das orações, né, como nós vamos ver no próximo princípio, que é o princípio da oração. Parece se tratar de um ambiente de culto. Bom, sendo uma referência à ceia do Senhor, esses crentes da igreja primitiva, eles não estavam em comunhão apenas no sentido corpóreo, no sentido de cuidado mútuo, ou no sentido de companhia. Mas agora esses crentes também estavam em comunhão no corpo de Cristo. Quando eles estavam ceando a ceia do Senhor,
eles estavam participando do corpo de Cristo. E aqui nós temos então um ensino de Lucas, quando Lucas, né, narra esse texto, nós vemos que se eles permaneciam no ensino dos apóstolos, se eles permaneciam na comunhão, agora eles permaneciam na própria comunhão com Cristo. Paulo, um pouquinho mais à frente, ele vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, ele vai falar um pouco sobre essa comunhão que a ceia do Senhor proporciona. Ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Olha que interessante, quando há celebração da ceia do Senhor, há a afirmação de um relacionamento pactual. Paulo ele dá ênfase a isso quando ele fala que todo crente participa de um único pão. Ou seja, comer desse pão juntos, numa refeição, em um ato solene, liga os participantes que participam desse ato em uma forma de vínculo, de unidade. Essa comunhão que nós vimos agora há pouco, a comunhão que eles tinham entre si de ter tudo em comum, também era uma comunhão espiritual, em que eles participavam do corpo de Cristo através da celebração da ceia do Senhor. A comunhão foi uma bênção para a igreja primitiva e também é quando ela é observada pela igreja contemporânea. Mas, meus irmãos, infelizmente, é muito difícil nós vermos isso sempre. O que é fácil de encontrar é pessoas desconhecidas dentro da igreja. Pessoas que não conhecem as necessidades umas das outras, pessoas que participam do mesmo sacramento da ceia, mas que ao final do culto não olham mais para si, não se olham na cara, não se conversam. É triste vermos que os melhores amigos dos membros da igreja não são membros da igreja. Que os jovens têm os seus amigos seculares, e eu não estou querendo fazer uma divisão de sagrado e profano, nada disso, mas que os melhores amigos não estão dentro da igreja, que os relacionamentos não estão dentro da igreja, que os vínculos não estão dentro da igreja, mas que aqueles que estão dentro da igreja só têm vínculos de afeto, vínculos de carinho, vínculos de comunidade com as pessoas que são de fora. É triste observar isso. É triste ver que ao nosso lado tem um irmão passando necessidade que nós nem sabemos. Mas nós sabemos quando o vizinho da tia, do cunhado, está passando uma necessidade. Os crentes da igreja primitiva se comprometiam, eles se relacionavam com os que não eram da igreja. Mas eles tinham um relacionamento comum com os seus irmãos na fé. E não somente um relacionamento assim, mas um relacionamento pactual, um relacionamento de nós somos o mesmo corpo, nós servimos ao mesmo cabeça que é Cristo, e nós precisamos disso. Nós devemos estar em comunhão, observar como um meio de graça, uma maneira de estar unida não apenas fisicamente, mas usar esse sacramento da ceia, gozar dele, se alegrar nele, nesse sacramento, porque ele é um meio de graça que nos faz sermos participantes do corpo de Cristo. Isso é uma bênção. Podemos participar dessa forma. Mas em quarto lugar, um outro princípio que eu gostaria de observar é que essa igreja primitiva, ela perseverava também na oração. É o que diz o final do verso 42, que eles perseveravam nas orações. Aqui nós vemos outra vez a saúde da igreja primitiva. Eles perseveravam no ensino apostólico, naquilo que os apóstolos diziam, e nós permanecemos nisso também, quando permanecemos naquilo que os apóstolos disseram, através da Escritura. Eles permaneciam na comunhão física, eles participavam juntos, né, corpo a corpo, no partir do pão, que é essa comunhão espiritual, e eles também participavam, perseveravam juntos nas orações. Eles oravam juntos, eles tinham hábitos de orar juntos. E aqui, mais uma vez, é triste elencar um problema da igreja contemporânea, mas é necessário. A ideia de que a programação, eu digo, de qualquer igreja genuinamente cristã, a programação com o menor número de participantes é quando a igreja se reúne para orar em comunidade. Você pode observar, talvez aí na nossa igreja no domingo, um culto, quando nós não estávamos em época de pandemia, um culto aí dava em torno de 100 pessoas, 80 pessoas. Uma reunião de oração, 15, 20.
10 talvez. Tudo bem, muitas pessoas trabalham na sexta-feira, né? Muitas pessoas estudam, os seminaristas, eu mesmo estudo na sexta-feira, não posso participar. Mas se nós fizéssemos uma reunião de oração a meia hora antes do culto, será que a igreja toda estaria presente para orar em comunidade? Quando nós pedimos, seja sincero com você, quando alguém diz para você, olha meu irmão, ora por mim, por tal propósito, quando você estiver nas suas orações, lembre-se de mim, nós oramos. Você ora, seja sincero com você mesmo. Você se lembra de orar por aquilo que você disse que iria orar? A igreja primitiva, ela perseverava nas orações. E nós precisamos perseverar também nas orações. Nas orações, tanto orações em secreto, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós oramos ao Senhor sozinhos, tanto as nossas orações familiares, quando nós nos reunimos, né, com os nossos filhos, com esposa, marido, pai, mãe. Nós devemos perseverar nisso também, mas também devemos perseverar numa igreja que ora unida. A igreja que conhece os pedidos de orações uns dos outros. Esse é um princípio que nós devemos observar. A igreja contemporânea tem muito a aprender com a igreja primitiva. Nós somos um mesmo povo. Nós falhamos em algumas coisas que a igreja primitiva acertou. E nós acertamos em algumas coisas que a igreja primitiva falhou. Mas nós precisamos buscar a semelhança de Cristo. Não basicamente buscar a semelhança da igreja primitiva, mas devemos buscar sermos semelhantes a Cristo. E esse princípio é estabelecido pelos apóstolos para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Os crentes da igreja primitiva oravam juntos, sozinhos, no templo, de casa em casa, em qualquer ocasião. A igreja contemporânea deve fazer o mesmo. Nós precisamos orar mais em comunidade. Ainda mais em um período como esse que nós vivemos, né? Período de calamidade, de pandemia, de sofrimentos. Algumas considerações finais. Nós observamos nesse rápido estudo alguns aspectos da igreja primitiva que devem ser perseverados pela igreja contemporânea. Sendo, eles perseveravam no ensino apostólico, eles perseveravam na comunhão física, eles perseveravam no partir do pão, que é a comunhão espiritual, e eles perseveravam na oração. Tudo isso foi uma bênção para a igreja primitiva, assim como é quando a igreja contemporânea observa. É notório nós observarmos que, enquanto a igreja primitiva perseverava nesses princípios, o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos, como diz o verso 47. A igreja contemporânea precisa compreender que é o Senhor quem traz os crentes, mas isso não tira a nossa responsabilidade de agirmos de maneira prática e viva, assim como os nossos irmãos do passado. Dessa forma, não é somente uma possibilidade, mas um incentivo de que os cristãos hoje não só podem ser semelhantes à igreja primitiva, mas eles devem observar os mesmos princípios que a igreja primitiva observou. Assim eu concluo, dizendo que nós temos muitos princípios a observar da igreja primitiva, que nós temos muitas coisas a fazer, que nós temos coisas para melhorar e que nós podemos ser uma igreja saudável, mesmo em tempos tão difíceis em que o mundo está vivendo. Que Deus te abençoe, que você persevere no ensino apostólico, que você persevere na comunhão, que você persevere na comunhão espiritual também uns com os outros, e que você persevere em oração. Que Deus te abençoe como igreja do Senhor, seja abençoado nessa noite, e que Deus nos abençoe também para termos mais a oportunidade de falarmos a sua palavra, de meditarmos nela, de sermos edificados por ela. Um abraço para todos vocês e até breve.